Agro 360. Um giro entre o agro, a cidade e o futuro. Olá, olá, muito boa noite. Já estamos no ar com mais um Agro 360. E hoje, de forma especial, segunda-feira, hein? Quando a gente vem em dias que não é o habitual aqui da nossa rotina das entrevistas, é porque o entrevistado é especial, ele só pôde naquele dia. Então, estamos aqui no ar mais uma vez. Desde já agradeço a presença do nosso diretor administrativo da ProSoja Mato Grosso, Diego Bertol. Acho que é a segunda vez aqui com a gente, né? Aqui na Matriz, a outra que teve foi na feira lá em Sinop, isso mesmo. Foi com o Nicolas e com o Aldo. É verdade. É isso aí. E hoje a gente está recebendo o Tomás Moresco, que é advogado, especialista em crédito rural. Ele atua há mais de 10 anos aí na área e o seu foco principal é na atividade buscar o direito do produtor rural, especialmente nas demandas de crédito e seguro rural. Seja muito bem-vindo, Tomás. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Diego. Desde já agradeço aí o convite. Vamos lá tentar fazer um bate-papo legal. Veio do Sul, né? Conta Sul. pra gente aí um pouquinho. Vim lá do interior do Rio Grande do Sul, Nova Bassana, é a cidade lá onde eu moro, onde a gente tem um escritório. Temos um escritório em sociedade, eu e o meu irmão, que também é advogado, né? E há 20 anos existe o escritório lá, fez agora, no início de novembro, esse aniversário, né? E o nosso foco, na verdade, sempre foi, obviamente, atender muito bem o nosso cliente. Um dos nossos pilares é a honestidade com o nosso cliente. E por morarmos numa região onde o agro é predominante, vamos dizer assim, a gente sempre teve esse contato. Então, sempre trabalhamos com seguro rural, como tu falou, as negativas e injustas aí das seguradoras, do Proagro, que nada mais é do que a mesma coisa, né? E também da parte bancária dos agricultores. Porém, nos últimos anos, assim, num período mais curto, vamos dizer assim, nos últimos 5, 7 anos, aí sim a gente intensificou essa questão do foco do produtor rural, da questão principalmente bancária, do crédito rural, do endividamento. Então, temos aí algum período de atuação para poder comentar com vocês, enfim, e a nossa experiência, o nosso cenário lá do Sul, né, que é bem delicado. Uhum. E infelizmente é algo que vocês também estão começando a viver aqui, né? Como que tá o clima lá agora? De onde veio? Na verdade é assim, Fernanda, acredito que já entrando um pouquinho no assunto, hoje nós estamos numa situação razoavelmente boa, né? Porque até então não tivemos nenhum problema climático, assim, agora, nesse início de safra, que é algo que vocês estão começando a viver aqui, né? Eu estou vendo muita notícia, muito contato com o produtor de que está tendo problema, né, no plantio. Lá, graças a Deus, não, o plantio está andando de uma forma adequada. Porém, nos últimos anos, é de conhecimento comum que o Rio Grande do Sul sofre demais, né? São 3 secas, uma enchente devastadora aí em maio do ano passado, teve outra enchente em setembro de 2023, tem então excesso de chuva e, por exemplo, esse final de semana teve cidades ali próxima da minha que sofreram com um granizo severo, né? Então, assim, o Rio Grande do Sul é o pior estado, assim, nessa condição de endividamento, né? E vem nesse cenário devastador, produção ruim. 2024, que era para ser uma produção muito boa, veio a enchente e teve produtor que não só perdeu a lavoura, perdeu a terra, literalmente. Teve lugares que devastou tudo. Então, assim, é uma situação complicada e, infelizmente, nós temos experiência por conta disso, né? Então, por isso que quando houve o convite para estar aqui, eu digo, bom, acho que consigo contribuir com alguma informação e daqui a pouco fazer uma semelhança entre o Rio Grande do Sul e aqui o Mato Grosso para trazer esse tipo de experiência, de informação para vocês também. E é um tema que tem preocupado não só os produtores da região sul, mas os produtores aqui de Mato Grosso também, né, Bertol?
Com certeza, né? Eu e o Dr. Tomás já conversamos desde o Fórum de Endividamento, que foi, vamos dizer, nós estamos no Mato Grosso aí, o produtor está, vamos dizer, há 3 anos hoje sem uma renda positiva, principalmente quando nós olhamos para os arrendatários, que chega a ter uma margem negativa. Só que nesses últimos 3 anos, nós podemos resumir, nós viemos de uma seca que nos 40 anos de agricultura aqui no Cerrado, no Mato Grosso, nunca teve. Então, veio depois uma pandemia de alta nos insumos, teve essa seca. No ano passado, nós tivemos novamente uma alta maior nos insumos, só que em contrapartida uma queda nas commodities. Sim. Soja, milho caíram. Então, um produtor que já estava com o seu caixa negativo, teve produtor que colheu 6, 5, 10 sacas por hectare, né? Então, veio. E hoje, agora esse ano, novamente, com um problema. Nós temos produtores aí, hoje nós estamos quase chegando em dezembro, e produtor que ainda não conseguiu terminar o plantio. Estava até agora conversando com o nosso diretor vice-presidente na região oeste, o Gilson. Ele falou, se tudo ajudar e contribuir, eu termino o plantio amanhã. Então, cara, esse plantio já era para ter há mais de 20 dias terminado. Então, é essa situação que o produtor está. E o endividamento também chegou para o produtor do Mato Grosso. Hoje nós temos aí mais de 70% do produtor com um meio de um modo de endividamento. Às vezes um curto prazo, outros de médio prazo ou longo prazo. Mas o que nós vemos mais hoje é o do curto prazo, que se alavancou e se endividou. Então nós colocamos aí nos últimos 5 anos que o estado do Mato Grosso passou de 9 milhões de hectares de área plantada para 13 milhões. E isso fez com que o produtor, acreditando na economia, se alavancasse, aberturas de áreas para ter uma maior produção. Então hoje, se nós estamos exportando mais, se o Mato Grosso está numa crescente, é porque o produtor teve confiança, abraçou o desafio. Coragem. E só que, claro, atrelado a isso, teve todo esse problema que nós vemos, que nós falamos agora, junto com juros altíssimos, impagáveis, né? Hoje nós estamos falando aí da taxa de Selic a 15, já começando o Banco Central a falar em 15,2, 15,3. Sim. Né? Então é essa realidade que nós estamos hoje vendo o agro aqui no Mato Grosso, né? Por isso que nós temos que falar do produtor sobre os alongamentos de dívidas, né? Ele conseguir prorrogar uma dívida. Sim. Ele conseguir conversar com o seu gerente, como nós falamos no fórum. O fórum foi o que, uns 2 meses atrás, 2 meses e meio, acho, foi atrás. Em setembro. Né? Setembro, né? Nós falamos de todo o trabalho de fazer uma conversa administrativa com o seu banco, seja cooperativa de crédito, seja instituição privada, seja o Banco do Brasil. E a partir do momento que não dá mais de forma administrativa, então entra de forma judicial. Sim. Por isso que nós temos que ter advogados com bastante respeito, com bastante conhecimento, né, para conseguir respaldar o produtor e mostrar para o produtor que não é uma coisa errada ele está fazendo. Ele está fazendo algo que está no manual do crédito rural e que está aí há mais de 60 anos em lei federal que ele possa fazer isso, né, doutor? Sim, com certeza. O direito ao alongamento, Diego, já que tu entrou nesse assunto, é algo pacífico, né? A gente, quando faz esse tipo de pedido, não está inventando a roda. Nós não estamos fazendo nada extraordinário. É algo que o produtor tem direito. Como tu mesmo citou, o Manual do Crédito Rural nada mais é do que a Bíblia do produtor rural. Exato. Por quê? Porque é a compilação de resoluções lá do Banco Central. Então, numa determinada situação,
teve um estado que precisa de uma prorrogação de algo específico, o Banco Central edita uma resolução para beneficiar e depois tudo isso vem para o manual. Então esse manual foi criado há muito tempo, é algo que os bancos devem seguir, devem aceitar. E dentro do manual do crédito rural tem lá um dispositivo muito claro, citando que toda vez que o produtor comprovar por documentos legais, não é simplesmente falar, eu preciso, não, tem que ter a documentação adequada, ele tem sim direito a fazer a prorrogação daquele financiamento dele, seja um custeio, seja um investimento e assim por diante. Então, desde que haja essa comprovação, por exemplo, de uma frustração de safra, que nem nós falamos aqui há pouco, uma seca, um excesso de chuva, qualquer evento, exatamente, queda de preço, dificuldade de comercialização, o produtor tem esse direito, fazer essa prorrogação, que é o quê? É o fôlego que ele precisa para se manter na atividade. E eu falo que a gente não está inventando a roda, não está fazendo uma aventura jurídica, porque além do Manual do Crédito Rural, existe lei, existe jurisprudência, que são as decisões lá dos tribunais, e existe decisões lá de Brasília. Entendeu? Existe a súmula 298 do STJ, que ela é muito clara, falando que há o direito do produtor em ter essa prorrogação. Então, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento. A gente tem esse dever informativo de levar esse tipo de informação, porque às vezes o produtor chega na situação, está vendo que não vai ter, já desde do plantio, já está vendo que não vai ter aquela safra boa, que não vai ter aquela receita estimada, e como que eu vou pagar a minha conta? É isso. Vou perder a minha propriedade, vou perder o meu maquinário? Não é por aí o caminho, né? Pode ir. Para fazer uma retrospectiva, isso que tu falou é muito verdadeiro. O banco, vamos dizer lá, há 3 anos atrás, ele pegou o cadastro do produtor rural, ele viu que o negócio dele era rentável, então produzir soja, produzir milho, seja produzir algodão, seja pecuária, ele viu que tinha rentabilidade. E hoje nós sabemos, né, não vamos comparar um produtor rural de soja e milho com um cara, um economista, um gestor, que tem toda a expertise, todo o conhecimento, seja de qual banco for. Aí eles fizeram toda a capacidade de pagamento do produtor, com determinadas garantias, e deram esse crédito para o produtor rural. Então eles viram que era rentável o negócio do produtor. Daí agora, simplesmente, como nós estamos vendo, não fecha mais a conta. Aí os bancos não querem usar o manual do crédito rural. Simplesmente, não, vamos esperar uma medida provisória do governo, que nós sabemos que as medidas provisórias que estão vindo, elas, até no estado do Mato Grosso, não se contemplam na sua grande maioria. E o produtor fica, talvez, atrelado, esperando que o gerente da conta dele ou o gerente da unidade, ele seja um amigo. Não, vamos ver. Então, para o produtor rural, nosso associado que está vendo isso, que está assistindo, não espera, né? Vá falar com o seu advogado, que tenha conhecimento, porque igual o que o doutor falou aqui, tem os meios e as formas que o produtor conseguir sair. Como tu disse, o produtor tem que fazer a gestão ali. Nós vemos que já perdeu, teve um replantio, ou nós já estamos no 3º veranico nessa safra. Então o produtor já sabe que vai ter queda na produção de soja, já teve a soja estagnada. Tem sojas que tem há mais de 20 dias sem chuva. O produtor sabe que não vai ter a produção esperada. Junto com isso, ele sabe que também não vai ter a janela ideal do plantio do milho na segunda safra. Ou seja, ele tem 2 receitas que estão comprometidas. Então o produtor tem que se precaver, né? E como o doutor falou, o produtor que está agindo de boa fé.
Sim. Né? Aquele que está com todas as coisas e consegue comprovar. Né? Sim. Doutor, diante disso que o Bertoldo, esse panorama que o Bertoldo deu, como que o produtor pode ir se programando, né, para não também deixar se estender, para não deixar acontecer e depois vir o desespero do que fazer, né? Na verdade, assim, Fernanda, toda vez que o produtor identificar já essa questão de um problema na safra dele, né, levando por base que a justificativa para pedir a prorrogação seria a frustração, né, ali é o problema na receita, ele já tem que começar a construir provas para isso. Porque, como eu falei no início, não basta chegar no gerente e dizer, eu preciso prorrogar. Até alguns anos atrás, talvez isso funcionava. Hoje não mais. Tá? Precisamos de documentos e documentos bem feitos. Então, a primeira alternativa que o produtor tem é registrar com fotos, com vídeos, a lavoura dele. Porém, fazer já de forma adequada, não simplesmente uma foto lá simples. Pegar a orientação de como fazer. Hoje existem aplicativos que registram, né, a localização, o horário. Tudo isso são pequenas provas que lá na frente vão montar o castelo para a gente poder chegar no gerente e dizer, ó, tá aqui, eu tenho a documentação que precisa. Além disso, obviamente, o produtor tem o agrônomo que acompanha ele no início, no meio, ali no fim da safra dele. Esse agrônomo pode fazer um laudo, os laudos agronômicos que a gente fala, que é o que o manual lá do Crédito Rural pede, que seja comprovado o evento, então, por exemplo, a frustração de safra, a possível estiagem que está se iniciando aqui, e também qual vai ser a capacidade de pagamento desse produtor. Não basta chegar lá e dizer, ó, eu quero prorrogar, eu preciso dizer para o banco, eu quero prorrogar por esse motivo aqui, mas eu vou conseguir pagar desta forma aqui. Eu preciso de 1 ano de carência, de 2 anos de carência para me restabelecer, e mais 3, 5, 10, 15, 20 anos talvez para poder pagar. Então aquele custeio que ia vencer em 30 de março, como o Bertoldo falou, ele pode sim ser prorrogado em diversos anos. Porque tu vai mostrar para a instituição financeira, e se for necessário para o judiciário, de que o conjunto ali da tua fazenda, a receita dessa tua empresa, ela se subdivide não só para aquele financiamento, mas para a tua sobrevivência, para a manutenção, para as próximas safras. Então, existe e precisa de uma gestão. O produtor, ele tem que entender, Fernanda, que ele não pode ser mais amador. Acabou a era do amadorismo. É o que a gente fala aqui, inclusive, em relação à reforma tributária, né? Verdade. Exato. O produtor hoje ele tem que ter 3 pessoas no lado dele. O agrônomo, o contador e o advogado. Verdade. Esses 3 pilares vão fazer ele, com certeza, superar qualquer dificuldade. Porque a gente vai dar assessoria jurídica lá naqueles contratos que ele tem, seja com o banco, seja até um próprio contrato de arrendamento. Em todas as relações dele, o advogado vai dar essa assessoria. E em se tratando de um alongamento, ainda mais. Por quê? Se tu simplesmente for lá no banco ou mandar uma mensagem no WhatsApp para o gerente, eu não tô ruim aqui, a safra não vai dar boa, eu preciso prorrogar, pode te ajudar. Mas pode ser que ele use isso para te incomodar. O WhatsApp, ele é bom. Ele muitas vezes serve como uma prova boa, mas tem que cuidar o que o produtor fala. Então, por isso que eu digo assim, não é que ele precisa ter o advogado de mão dada o tempo inteiro no lado dele. Obviamente não. Mas quando começa a identificar, pede uma ajuda, pede uma assessoria. O produtor tem que entender que não é feio ele chegar e pedir essa ajuda. Dizer, olha, eu tô com essa situação, eu não vou conseguir pagar, eu preciso prorrogar. Não é feio ir no banco e prorrogar. Como eu falei no início, a gente não está fazendo uma aventura. Não estamos chegando lá no banco e pedindo, eu quero quitar a minha dívida aqui porque eu simplesmente não colhi a minha soja. Não, a gente está fundamentando em coisa legal. Então, chegou no momento, ainda mais pensando que aqui no Mato Grosso, as propriedades são grandes, os valores são altos,
ainda mais precisa dessa assessoria, desse cuidado, dessa atenção para fazer a coisa certa e para que o produtor não coloque fora todo o patrimônio que ele construiu, talvez em 20, 30 anos. Eu comentei com o Diego antes que hoje eu vi um vídeo que vocês postaram de um produtor eu não gravei o nome dele, mas enfim... Rondonópolis, se não me engano. Exato, um produtor um pouco mais velho, comentando que ele tem a propriedade dele que veio de herança do pai e que a família dele, os filhos dele estão lá ajudando ele. Então, são 3 gerações que estão ali trabalhando. E daqui a pouco, por uma besteira, vamos dizer assim, por uma falta de um cuidado que às vezes pode ser simples, de repente isso vira uma dívida, que vira uma execução lá no judiciário, e que essa execução toma a propriedade, toma o maquinário, Isso e é aí um vai ponto tudo por água bom, abaixo. doutor, que tu falou sobre a herança da fazenda, que vai passando de geração em geração. Por exemplo, a medida provisória que nós vimos agora, que foi colocada. Agora não, já faz uns 2 meses aí que foi... Início de setembro. Isso, 12 bilhões, né? Isso. MP 1314. Isso. E que ninguém consegue chegar a esse dinheiro. E quando nós vemos os bancos chegando até o produtor, eles estão vindo atrelado a algumas linhas pequenas. Sim. E o que tu falou é o que amarra. Às vezes está numa hipoteca ou num aval e eles querem colocar numa alienação, né? Exato. É um cuidado que tem que ter muito agora, né? Demais. Essa medida provisória que tu citou, Diego, ela é uma agulha no palheiro. Por quê? O endividamento há dados, né, de 700 bilhões. O que é 12 bilhões perto de 700, né? A gente está falando numa medida do governo de nem 2% disso. Sabendo que, para piorar a condição aqui do Mato Grosso, o estado inteiro ficou fora disso. Então, na linha dos recursos controlados dessa medida, que é a linha onde veio um juro razoavelmente bom, que o limite dele é de 10%, Mato Grosso não é contemplado. Sim. Então já começa a ser ruim por ali. Já começa errado, né? Exato. O maior estado produtor não ter acesso a isso, fora do né? jogo, né? Então, assim, porém, nessa mesma medida provisória, existe uma segunda linha, que é a linha dos recursos livres, que o governo criou essa linha dizendo para o banco, ó, pode prorrogar lá para o Bertuol, se ele está precisando, faça com os teus recursos, com o juro que tu quiser, mas em contrapartida eu vou te dar uma contribuição ali, uma bonificação tributária. Então para o banco é muito bom, porque ele está ajudando lá o produtor Entre aspas, né? e recebendo um benefício do governo. Porém, tem 2 detalhes aí, 2 armadilhas. Primeira delas, o juro, a gente está vendo os bancos aí, seja, como tu citou antes, Banco do Brasil ou as cooperativas, enfim, né? Praticando 16%, 18%, até 20% ao ano. Então, ali está o primeiro ponto negativo. E o segundo e principal, tudo é mediante a alienação fiduciária do imóvel. Por quê? Talvez tenha produtor que não saiba, mas a alienação fiduciária, a partir do momento que tu assinou lá concordando, a propriedade vai para o banco. O banco fica dono da propriedade e te permite utilizar ela. Se tu pagar a conta, ela volta para ti. Mas se tu atrasar uma parcela, que dentro da medida provisória tem a possibilidade de fazer em até 9 anos, vence todas, então tem o vencimento antecipado disso, e automaticamente, se tu não pagar em 15 dias, a tua propriedade vai para o banco e, consequentemente, vai ter um leilão e vai vir lá te mandar embora da tua casa. Ou seja... Uma baita armadilha, para não dizer outra palavra. Né? Quais são os benefícios dessa medida para os produtores, né? Ela está disfarçada, no meu ponto de vista, porque assim, Fernanda, o produtor às vezes faz achando que é um bom negócio porque está jogando a dívida em 9 anos, está prorrogando em 9 anos, né? E até aí tudo bem, porque é o objetivo da situação, é o alongamento, é dar um fôlego. Mas a partir do momento que tu coloca a tua propriedade em alienação fiduciária, desse dia até a quitação não pode dar mais nada errado.
Isso aí. Tu não pode ter uma frustração de safra, tu não pode ter uma doença, tu não pode ter um investimento fora do normal, porque aí o problema pode se tornar irreversível às vezes. Nós sabemos que no meio que nós estamos trabalhando, na produção de soja e milho, não é isso que acontece. Por isso que tem toda uma política agrícola voltada para proteger o produtor rural, né? Porque ele produz a céu aberto, ele está ali aberto a todos esses intempéries naturais que pode acontecer, além de toda essa parte de câmbio que desfavorece, é uma guerra que acontece em outro país e automaticamente respinga aí. Aqui. Então, passamos por pandemia, né? O milho que nós estávamos falando aí há um ano e pouco atrás a R$60, nós chegamos a vender a 30 e poucos reais. Uhum. Então, o produtor fazer uma assinatura de um contrato, né, desse modo é deixar muito risco em cima da mesa, né? O problema é que assim, são 9 anos para pagar. Será que nesses 9 anos não vai dar mais uma seca? Uma estiagem? Entendeu? E se der? Se eu não conseguir pagar? O que eu vou fazer? Será que vão prorrogar de novo? É muito contar com o futuro, é algo imprevisível. Então, a alienação fiduciária é perigosa por isso. Por isso que o produtor tem que ter uma assessoria. Eu ia perguntar justamente isso. E tem produtor que não conhece de fato que né? Exatamente. Que é o que se torna um perigo ainda maior. O problema é assim, Fernanda. O banco diz que vai ter a terra como garantia. E até uns anos atrás, esse dar a terra como garantia era a hipoteca. E a hipoteca, a execução dela no judiciário é totalmente diferente. Ela não é severa como a alienação fiduciária. Então, eu não estou aqui acusando o gerente do banco, apontando o dedo para eles. Mas, por vezes, isso pode acontecer. De que o produtor vá lá achando, sim, eu dei a minha terra, mas não sabe a diferença do que está acontecendo e está dando ela em alienação. E depois, se ele não conseguir pagar, aí é que ele vai ter o conhecimento, porque daí ele vai receber uma cartinha dizendo, paga em 15 dias, senão o teu imóvel é meu. Daí ele vai procurar assessoria, daí ele vai procurar ajuda. Como que vai ter confiança, né, doutor? Eu tenho alguns números aqui de crédito rural, quando nós falamos, e não estou, como se diz, criticando a nossa pasta do Ministério da Agricultura, nem quem está lá à frente. É só um resumo de vários anos, que hoje nós estamos falando de mais de 1 trilhão do que nós mexemos na economia, o agro. Sim. Né? E nós estamos com uma cultura de, 40, 50 anos atrás, que não teve uma atualização. Então, nós colocamos o Plano Safra, vamos falar em custeio para o Mato Grosso, teve uma redução de quase 20%. Sim. Investimentos passa de 20%, chega a 22%, comercialização 23%. Então, no geral, nós tivemos uma redução aí no Mato Grosso de quase 20% do Plano Safra. Então, o produtor está com dificuldade de conseguir pegar o crédito está caro. Quando ele consegue, igual tu falou, tem chegando algumas operações a mais de 20%. E isso não é a margem que o negócio hoje está dando. Sim. Então, como que o produtor ele vai conseguir fazer sair da crise se quem teria que respaldar, que hoje é o governo federal, junto com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Fazenda, não conseguem trazer uma solução, né, para o problema. Sim. Igual a Fernanda falou, né, de benefício não tem nem nada. Né, pega numa medida provisória de 12 bilhões para o que o agro no mundo, no Brasil hoje faz. Né? Sim, com certeza. A medida é muito irrisória perto do problema, né? E esses dados que tu levantou de diminuição do crédito rural é a consequência do endividamento, né? O produtor que às vezes não fez a
a medida correta ali, não conseguiu fazer um alongamento no momento correto, está lá com o nome dele nos órgãos de proteção ao crédito, lá no SPC Serasa, não consegue tomar esse crédito. Aquele produtor que ainda consegue, por vezes o banco tenta encaminhar no recurso livre, porque é onde o banco consegue cobrar mais juros, então sai do plano safra e automaticamente o banco de novo está ganhando mais dinheiro. Então, assim, tem que ter muita atenção desde a contratação ou quando teve o problema ali, buscar sempre essa assessoria, e eu não fico insistindo nisso para que o produtor diga, não, eu tenho que amanhã correr atrás do advogado, mas é porque se tornou uma necessidade. Sim. Tem tem que ter esse desejo de ter assessoria para que faça a coisa correta e não saia simplesmente pegando um custeio para pagar o outro, vai chegar uma hora que isso não vai mais dar para fazer. Aquela operação mata-mata. Mata-mata. Né? E aí o problema vai ser muito grande, que por vezes já não dá mais para prorrogar. Ou o produtor confiou lá na história de que poderia conseguir esse alongamento, essa prorrogação. Ou até um crédito maior, com juros menor. Exato, né? Para poder, que nem tu falou, matar uma outra operação e assim seguir. E se não acontece, a bola de neve é tão grande que por vezes a solução do problema é bem mais difícil. E quando, doutor, o produtor vai lá no banco, ele pega o cadastro, o gerente do banco, o gerente da conta dele, do agro, faz todo o crédito que ele dá, ele usa o cadastro rural dele. Sim. E toda a receita do produtor advém ou do soja ou da venda do milho. E depois, quando dá algum problema, uma frustração, seja de todas as formas que nós falamos aqui, o gerente vem e fala que não se enquadra no manual do crédito do rural, porque esse crédito não tem nada a ver com o que é disponibilizado pelo governo, não é equalizado pelo governo. Como que procede daí? Diego, é uma resposta comum, muito frequente. A gente ouve o cliente falando isso, tá? Porque o produtor, como tu falou antes, ele não tem esse conhecimento de diferenciar o que pode e o que não pode. E aí o gerente simplesmente diz, aqui não se enquadra, tu tá fora do manual do crédito rural. E, em verdade, tem situações que, de fato, estão fora porque já foram renegociadas, já não são mais oriundas lá de um crédito rural, e aí a justificativa é mais forte. Mas tem situações que o crédito é sim rural. E é talvez uma situação que o gerente não quer fazer e vem com essa desculpa. Então, o produtor tem que, de novo batendo na tecla, ter a assessoria, buscar um advogado especializado para que ele identifique lá no contrato se isso pode ou não. Porque o judiciário tá aí para isso, está aí para resolver essa situação. O produtor tem que seguir os passos que o Manual do Crédito Rural fala, que, como eu citei antes, é comprovar a frustração, é comprovar a capacidade de pagamento, é notificar o banco, apresentar o requerimento correto, mas se nada disso for aceito pelo banco, vai para o judiciário, que lá possivelmente, se tu cumprir os requisitos, lá vai ser aceito. E aí tu pode obter uma liminar, que a gente fala, que é uma decisão de urgência, para, por exemplo, suspender a dívida, para proibir que o banco te inscreva lá nos órgãos de proteção ao crédito, e aí tu vai discutir aquela situação no judiciário, mas a tua vida segue. Tu consegue trabalhar, tu consegue comprar o teu insumo, tu consegue tocar a fazenda. Esse é o objetivo. É dessa forma que o produtor tem que seguir. Tem que ser respaldado, né? Isso aí. Falando em plano safra, qual que é a dificuldade dos produtores acessarem de fato e usarem isso que era para ser um benefício do produtor? Na verdade, é assim, Fernanda. A dificuldade, no meu ponto de vista, em grandes casos, vem do próprio banco, tá? Como eu disse, por vezes o produtor não se encaixa por algum motivo e eles fazem de tudo para canalizar para o outro lado, que é a linha dos recursos livres. Afinal, o banco vende dinheiro e ele vai vender o dinheiro que rende mais para ele.
O que rende mais não é aquele que é subsidiado do governo, que é o recurso controlado que a gente fala. Porque o Plano Safra é o que? É o governo liberando dinheiro, dizendo aqui tu tem que cobrar 6% de juro, 8%, 12% e assim por diante. Lá no recurso livre, como eu disse antes, não é crédito do banco, é dinheiro dele. Então ele libera e cobra o que ele bem entender. Obviamente existem sim limites, mas aí já são 16, 18, 20, 22%, já vimos operações de 25% ao ano. Então assim, a dificuldade em acessar o Plano Safra, no meu ponto de vista, em vários casos, vem da própria instituição financeira. E hoje também esse dinheiro não está chegando, né, doutor Tomás? O governo federal ele faz todo um discurso, uma narrativa, que esse dinheiro vai ser disponibilizado, vai chegar tanto para tal banco, tal cooperativa, e o produtor chega lá e esse dinheiro não tem. Ou às vezes até tem, mas como você disse, o gerente do banco e aí o associado que está assistindo nós, o produtor rural que está nos ouvindo, acha que o gerente está lá como um amigo, um amigão, não, vai liberar. E vai passando ali 15 dias, 20 dias, 35, 40 dias, está chegando perto do dia dele pagar tal conta. Não liberou, mas eu tenho esse outro crédito de 18%. Sim. O produtor, naquela tensão... Sem saída, com o medo de ficar devendo, ele acaba aceitando e pega o de 18%, 21% para continuar, vamos dizer, o negócio, mas assim está virando uma bola de neve, né? Então esse Plano Safra, ele não, pelo menos nos últimos 3 anos, e não digo só nos últimos 3 anos não, já é um problema recorrente, não é só agora desse governo atual, é algo que tem que ser melhorado, com certeza, né, junto, atrelado a um seguro rural, porque hoje nós sabemos que, acredito que 15% das lavouras do Brasil contemplam o seguro rural. Então, enquanto o crédito rural e o seguro rural não andarem junto como uma política agrícola do nosso governo federal, temos grandes problemas. E tu que vem do Sul, lá com 5 frustrações seguidas, né? Tem casos de produtores conseguirem alongar uma dívida que já estava em processo de alongamento? Com certeza, Diego. O Manual do Crédito Rural, ele não fala que tu tem só uma oportunidade. Ele fala que toda vez que tu comprovar o problema, a frustração de safra, a dificuldade de comercialização e assim por diante, tu tem direito a prorrogar. Então, obviamente que tu não vai fazer isso todo ano. Tu não vai prorrogar ad eternum essa dívida, né? Mas, dentro de uma realidade, tu pode sim prorrogar uma dívida que já foi prorrogada. E se o banco não aceitar isso, eu falo de novo, tem o judiciário. O judiciário está aí para regular essas questões. E o judiciário, principalmente falando aqui do Mato Grosso, tem inúmeras decisões favoráveis à prorrogação, ao alongamento que a gente fala. Então, o produtor tem respaldo para isso, para chegar e dizer, o banco não respondeu o meu pedido, ou o banco está pedindo aqui uma entrada que eu não tenho, uma garantia, e lá no manual não está falando isso. Então, eu posso sim prorrogar, eu preciso dessa situação para me manter na atividade e pagar essa questão, esse financiamento, esse custeio, esse investimento, a operação que for, com a produção, com a receita que vai vir. E não sair vendendo todo o meu patrimônio. Exato. O objetivo é esse. E assim, isso é muito importante que você falou, doutor, que não é porque veio uma proposta do banco que tem que ser aceita, né? Essa proposta do banco, às vezes, não entra no caixa do produtor, às vezes ele vai se endividar mais ainda para tentar ir atrás de uma entrada ali que não fecha a conta. Então, o produtor que, às vezes, ele está com medo de conseguir continuar uma negociação,
e o gerente vai pressionando, vai entrando na cabeça, o produtor começa a não conseguir dormir, começa a ter problemas, às vezes em casa, psicológicos. O produtor tem que saber que ele tem sim a probabilidade ali, se ele ter toda a parte documental, de boa fé, Sim. de conseguir fazer o alongamento de 2 anos, né, 3 anos de carência, conseguir, de acordo com a capacidade de pagamento dele, 8, 10, 12, 15 anos ou até mais, né? Sim. Então o produtor tem que saber que ele tem esses meios de conseguir chegar a isso, né? O direito existe, né? O direito Eu ia existe. falar isso mais uma vez, né? Repetir que esse é um direito do produtor. Com certeza, com certeza. Nós vimos lá no Rio Grande do Sul, teve a exposição, agora me fugiu o nome. Expo Inter? Não? É Expo Inter, Expo exato, Inter. essa aí. Famosa. Teve- Eu vi porque É. muitas promessas lá, Isso. muitas promessas. Na Expo Inter, teve uma situação delicada lá que houve uma homenagem porque 23 produtores se suicidaram por conta do endividamento. É. Por quê? Porque estavam esperando o auxílio do governo, de uma promessa de securitização, de uma promessa de formas de resolver que não chegaram. Vinha. E E até chega hoje, num... né? até hoje, é verdade. Chega num ponto que o desespero é tão grande que, infelizmente, o produtor faz esse tipo de coisa. Por isso que eu digo, quanto mais o produtor puder estar assessorado, estar alinhado com o agrônomo dele, com o contador dele, com o advogado dele, ele vai ter esse respaldo que vai refletir até no psicológico. Como o Diego comentou agora, na família, às vezes a gente vê o endividamento causando um estresse tão grande que o produtor se divorcia, Sim. entendeu? Então, assim, o endividamento, ele reflete em muitas questões. Pega demais o psicológico, perde o sono, aí vem o problema de saúde. Então, tem que evitar isso, porque existe um meio para evitar isso, que é o alongamento. Então, o produtor tem que correr atrás disso e não deixar a situação virar um problema gigantesco. E aí eu acho que é importante dizer, Bertol, que aqui a gente tem dentro da ProSoja, aos produtores associados, a gente tem a nossa comissão de política agrícola, Isso. que dá todo o suporte de informação, de dados, se precisar. Então o produtor tem que usar essa comissão também, né? Tem. Nós temos hoje a política de comissão agrícola, ela é gerida pela Rose Claire, né? Então, foi a Comissão de Política Agrícola que fez o Fórum de Endividamento, que até o doutor veio estar presente, juntamente com diversos bancos e instituições, para mostrar ali que o produtor tem a forma administrativa, Tem? não precisa, às vezes, ir diretamente de forma judicial. Sim. Porém, o que também constatou nesse Fórum de Endividamento, que até mesmo lá nós tivemos muitos discursos bonitos, né? Tivemos diretores de bancos, superintendentes, falando uma coisa e depois não se concretizando, né? Então, novamente, eu friso para o produtor pegar e fazer toda a parte dele, vamos dizer, né? Sim. E aí nós temos aquele que o banco vem e ele tenta fazer uma repactuação, doutor. Qual que é a diferença do alongamento para a repactuação, que às vezes alguns bancos eles chegam a pedir para o produtor, falar para o produtor? Assim, Diego, o que é muito falado é a diferença, a repactuação que tu fala, por vezes é a dita renegociação. Né? Então, assim, o Manual do Crédito Rural, ele fala na questão da prorrogação. A prorrogação é simplesmente tu pegar aquele teu contrato e alongar ele, mantendo as mesmas características. Essa seria a verdadeira prorrogação, pegar aquele custeio que vai vencer em 30 de março de 2026 e transformar ele em 5 parcelas. Mantém aquele juro que foi contratado e aquela garantia. Essa seria a prorrogação. A renegociação, ela muda um pouquinho porque geralmente ela é um novo contrato. E tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, porque nesse novo contrato tu tá como se fosse reformando a tua dívida. O termo jurídico, tu tá fazendo uma novação, tá? Tá fazendo uma dívida nova. Por quê? Porque por vezes ela sai do crédito rural,
porque o banco usou o dinheiro dele do recurso que ele tem lá, o dito recurso livre, pagou a tua operação para o governo que estava vinculada lá ao Plano Safra. E te emprestou com o dinheiro dele, então lá no contrato vai aparecer recurso livre, num juro de 16%, uma alienação fiduciária. Então, essa é a renegociação. Tá? Então, por isso que também tem que ter esse cuidado. Tem que ter o cuidado da promessa, do documento, do que vai ser feito ali. Entendeu? Hoje nós... E só para continuar. te interromper, Diego, como a Fernanda falou, a ProSoja tem esse suporte. Tem a cartilha falando disso, né? Que até eu ajudei na conferência do documento ali que foi feito. Então, obviamente, ela é algo bem simples, mas que já dá um norte. Então, o produtor, objetivo, né? o produtor que é associado aqui à ProSoja também deve vir aqui procurar. Sim. Eu estou com essa situação, por vezes eu tá com aquele receio de procurar uma ajuda mais especializada, um advogado, tem a ProSoja. E nós temos, depois do fórum, passou alguns dias, como era um evento grande, aquele atendimento um pouco mais, vamos dizer, pessoal, Sim. Ficou um pouco a desejar. Então, o que acontece? Os nossos núcleos, hoje nós temos mais de 32 núcleos em todo o estado do Mato Grosso. Até agora nós estamos com 13 núcleos que já pediram para nós termos uma palestra, uma conversa. E nós temos que falar dessa conversa aí no primeiro mês do ano que vem, porque o produtor ele tem um tempo hábil para ele conseguir fazer todo o procedimento, né, doutor? Sim. Então, até para os núcleos que estão nos assistindo agora, aqueles que têm interesse em fazer essa conversa mais particular, com um menor número de associados, é só conversar com nós, com a gestora da nossa comissão, que é a Rosicler, e fazer esse pedido. Porque tem todo um trâmite, né, doutor, a ser feito antes do pedido do alongamento, né? Exato. O alongamento, essa prorrogação que a gente tanto está falando, ela também tem os cuidados. Então, assim, o produtor não pode jamais deixar essa dívida vencer. Ele tem que fazer esse pedido antes e o quanto antes melhor, tá? Não é que se a dívida venceu, foi tudo por água abaixo, perdi, não tenho mais o que fazer. Tem também. Mas, se fizer antes do vencimento, é infinitamente mais fácil de ter o sucesso. Porque esse é o entendimento do judiciário. O Manual do Crédito Rural não tem essa regra. Ele não impõe essa barreira de tem que ser antes do vencimento. Mas o judiciário sim. E como a gente sabe que os bancos não estão sendo colaborativos, nós já temos que pensar no judiciário. Exato. Então o produtor tem sim que se antecipar. O meu vencimento, eu não tenho certeza. Tem produtor que vem lá no escritório e diz, eu não lembro quando vai vencer. Porque confia tanto no banco, sim, que os contratos estão lá, que quando vira o ano ele chama o gerente ali no WhatsApp e pede qual é que é os meus vencimentos ali, a minha carteira, né? Então assim, mas ele tem uma noção. Então, eu acho que é 30 de março, é 20 de fevereiro, se antecipa. Faz a documentação antes, faz a notificação antes, pede esse alongamento antes. Tem clientes que, pela falta de conhecimento, chega no dia do vencimento, o gerente manda mensagem, Bertual, tem o teu financiamento que vai vencer. Eu não consigo pagar, e agora, o que eu faço? Preciso prorrogar. O gerente vai já dizer que não vai ter como, ou vai fazer a situação que tu disse antes. Vamos tentar ver aqui, talvez fazer um novo crédito. E aí a situação cada vez vai ficando mais difícil. Porque a regra do banco é 30 dias depois do vencimento, ou às vezes antes, já vai para o Serasa. Então tu já perdeu o teu crédito ali na praça. E depois começa. Vai para o jurídico do banco, vai para o judiciário, vem a execução e a coisa incomoda. Então, sim, tem a prorrogação, o alongamento tem os requisitos, tem que ser feito o pedido antes, tem que ter documentação como laudo agronômico. Então, por isso que eu falo que o agrônomo é bem importante para fazer o acompanhamento, para tu fazer a tua safra bem, mas também para a documentação legal. E assim, eu vejo hoje, eu aqui como produtor rural no Mato Grosso, então
todo o alcance que a ProSoja Mato Grosso tem, eu já vejo que nós não é alerta, passou já o alerta. Nós vamos ter problemas. Vamos ter problemas ali na frente, porque hoje um replantio não fica por menos de 10 sacas por hectare. E hoje nós sabemos que essas 10 sacas por hectare não está dando de lucro para o produtor rural. Né? Aí, como eu falei lá no início, o produtor vai ter problema já na safrinha. Porque se ele replantou, ele já perdeu 15 dias ali, no mínimo. Sim. Né? Então, já está se desenhando de novo o problema. Então, todos esses problemas com o produtor são provas que ele tem que ter na mão dele já, como tu mesmo falou, fazendo laudos, né? Se preparando para lá na frente ele tá coerente e tendo uma boa fé de que as coisas foram o que aconteceram mesmo, né? Porque às vezes o produtor chega lá e fala, ó, Sim. né, eu tive problema, mas cadê as provas? Exato. Né? E, infelizmente, o que a gente está vendo nesse início de safra aí é essa realidade, né? A gente está com o MT Clima Mercado rodando. Verdade. E é um projeto nosso que vai nas 4 regiões conversar com o produtor e ver qual que é a Sim. realidade dele. E tá Eu estou acompanhando, vi que está com... realmente assim, a diferença do ano passado para cá é gritante. Sim. A realidade que a gente vê dos produtores que estão fazendo replantio, de produtor que já perdeu janela para o algodão, de produtor que já perdeu janela para o milho, é preocupante. Sim. Lá no escritório a gente gosta muito de citar exemplos de casos que nós já tivemos, porque facilita para o produtor entender. E essa situação que tu comentou, Diego, da antecipação, eu tive um caso muito recente, de poucos dias mesmo, então ele é bem fresquinho, vamos dizer assim, de um cliente que nós temos aqui no Mato Grosso. E as operações desse cliente, ele graças a Deus me ouviu, elas vencem só o ano que vem, então a gente está bem antecipado. O cliente estava tentando, vamos dizer assim, por conta fazer a prorrogação. Já tinha comentado lá com o gerente, olha, vou precisar prorrogar porque a condição não está muito boa. E a situação imposta era que precisava de um valor de entrada, precisava do imóvel dele como garantia em alienação fiduciária. E aí ele nos contratou, nós entramos em campo, né, como eu gosto de falar, e a partir do momento que nós falamos com o banco, o cenário já mudou. Então, a proposta já veio diferente, sem entrada, sem alienação fiduciária, com uma possibilidade de um avalista só, que é bem melhor, né? Diversas vezes melhor do que uma alienação fiduciária. Possibilidade de prorrogar de 5 até 8 anos. Então, assim, trabalhando de forma antecipada é mais fácil de conseguir. Até porque, por mais que nós não tivéssemos essa proposta, nós teríamos tempo para fazer a via judicial, para entrar no judiciário com calma, para que quando chegar o vencimento lá, a gente tenha uma possível decisão positiva para esse cliente, para que ele possa dormir tranquilo sabendo, bom, o crédito lá está paralisado, eu vou poder trabalhar, eu vou poder seguir para daí então buscar o meu direito à prorrogação. Então, o produtor tem que ter esse conhecimento de que quanto mais ele se antecipar, mais fácil é dele produzir as provas, fazer a coisa certa e ter o resultado pretendido. A gente teve aí, falando em também psicológico do produtor, em tudo isso que a gente está destacando aqui, uma fala de uma presidente aí do Banco do Brasil que infelizmente foi uma falha, né? Para não falar em outras palavras. Eu acho que sim. Porque ela falou que se um produtor pedir a recuperação judicial, não vai ter direito ao crédito. Sim. Isso é perigosíssimo, é uma fala literalmente infeliz e perigosíssima, né? Queria que você destacasse aí qual o impacto disso, tanto para o próprio banco quanto para o produtor também. Sim, Fernando, eu acho que num primeiro momento a gente tem que deixar bem claro que alongamento não é recuperação judicial. São duas coisas diferentes. A recuperação judicial, ela é quando o produtor chegou num estágio assim bem severo.
ela tem requisitos diferentes, tratamento diferente, trâmite no judiciário diferente. Então, o produtor tem que ter muito cuidado com a dita recuperação judicial. Eu não estou aqui dizendo que ela não é boa, é sim. Mas, no meu ponto de vista, sempre antes tem que tentar a prorrogação, para daí, se por acaso ela não fosse possível, então poderíamos pensar numa recuperação judicial. E a fala da presidente do Banco do Brasil, pelo que a gente viu ali, é totalmente infeliz, porque é uma ameaça diante do crescimento das recuperações judiciais, que na verdade, sim, obviamente, cresceu o número de recuperação judicial, mas no universo do produtor é muito pequeno o número disso, tá? Mas por outro lado, também é um direito do produtor ter a recuperação judicial, porém o que mais me indignou, ela cita essa questão de restrição de crédito, alegando que agora no último trimestre o Banco do Brasil teve um declínio nos resultados dele lá na receita, mas ela não falou que o Banco do Brasil teve lucro bilionário. Né? Então elas simplesmente culpam, jogam a carga no agro, dizendo porque o agro está com 5% de inadimplência, é o problema do Banco do Brasil e a gente vai fazer isso. É totalmente ilegal, ela jamais pode ter essa retaliação, seja para uma pessoa que faz uma recuperação judicial, seja para uma pessoa que pede um alongamento. Isso não pode acontecer. E quando nós estamos colocando aqui sobre o alongamento, né, doutor, é para evitar de chegar na recuperação. Né? Então, se o produtor está indo já se precavendo, já há meses avisando, comecei lá no plantio com problema. Né? Claro que às vezes tem alguns problemas que chegam na colheita por excesso de chuva, né? Ou até aqueles quedas no preço que não fecha a conta. Então, ele está procurando alongamento, porque ele não quer a recuperação judicial. E quando nós entramos nesse tema de recuperação, vamos colocar todas as maiores recuperações judiciais aí do agro hoje, né? Colocamos de algumas revendas, né, grandes, que sim, teve 1, 2, 3, 4 bilhões, e de alguns produtores, pessoas físicas, outros PJ, de alguns milhões, de 300, 200 milhões, mas aí quando nós comparamos com uma varejista, por exemplo, né, uma só que passa de 50 bilhões de reais, né, só de uma empresa, né? Então não se fala dessa recuperação judicial, ou de algumas empresas telefônicas que são muito maiores, então, né? Então, ela falar isso num tom de ameaça para o produtor, né, mostra quão perdido está o caso do nosso Brasil quando nós falamos em políticas agrícolas, né? Com certeza, com certeza. Jamais poderia ter acontecido essa situação, né? De colocar a culpa totalmente no agro, não é por aí o caminho, afinal, o Banco do Brasil não vive só do produtor rural, como tu citou, né, Diego? E ainda mais essa retaliação, não terão crédito. É uma infelicidade sem tamanho. E nós vemos que vai crescendo hoje. Volto a dizer o que eu falei bem no início ali. O produtor, ele investiu, acreditou, os bancos acreditaram no Brasil também, fizeram a mesma coisa, fizeram toda aquela capacidade de pagamento do produtor e liberaram o crédito, né? Então nós vemos hoje que os juros equalizados do Plano Safra, ele não está acompanhando o crescimento que teve o agro. Então acaba casado com o Ministério da Fazenda, com gastos exorbitantes, com gastos que não condizem com o que está entrando de dinheiro na economia brasileira, os juros lá em cima, e colocar a culpa no agro, né? Então não fecha a conta nunca mesmo, né? Doutor, se após o produtor comprovar, né, vir com esses laudos, com essas fotos, com essas comprovações, o banco mesmo assim der uma negativa na prorrogação, quais são as alternativas que o produtor pode ter? Não pode esperar passar os dias e tem que ingressar para ontem com a ação no judiciário. Por quê, Fernando?
O trâmite, que nem eu falei antes, quanto antes for feito, mais fácil é. A gente notifica o banco, apresenta a documentação, busca reuniões, busca tentar essa composição, esse acordo para evitar o judiciário. O objetivo sempre é esse. Porém, se o banco chega e diz, aqui não dá, ou impõe uma condição que ela não é adequada, não é favorável, o caminho é a via judicial. E o judiciário está aí para isso, para regular essas questões que ficaram com uma ponta solta. Então o produtor tem que seguir esse lado do judiciário, por isso que antes eu falei que a base, o alicerce do pedido tem que ser feito antes. Tem que preencher os requisitos lá que o judiciário está pedindo, e por isso que tem que contratar uma assessoria especializada, porque o judiciário ele muda constantemente. Então, assim, e não é todo o crédito rural, não é toda a situação igual. Não é simplesmente, eu tive aqui a frustração de safra, eu posso pedir 20 anos. Não. Tem que analisar o contrato, tem que ver a linha de crédito, tem que ver o que foi financiado, para daí sim fazer o pedido de forma correta, com os documentos corretos, com o trâmite legal, tem que comprovar para o judiciário que fez essa documentação para o banco e que o banco não aceitou, ou às vezes o banco sequer responde à notificação, então tem que comprovar essa etapa para que o judiciário te dê o suporte legal, e graças a Deus os juízes, a gente tem, toda vez que é feito o protocolo de um processo judicial, a gente pede uma reunião com o juiz, seja ela presencial ou virtual, porque o meu escritório está lá no Rio Grande do Sul e eu estou atendendo um cliente aqui do Mato Grosso. Os juízes nos atendem, eles prestam atenção no que a gente está pedindo, e aí a grande maioria consegue entender a situação, e se tiver preenchido os requisitos, a grande maioria autoriza, então, essa medida liminar que eu falei, e aí é que é onde vem o sossego para o produtor, porque o problema não é que ele vai estar resolvido, mas há vários indícios ali de que, se o juiz reconheceu essa ordem liminar, ele está vendo que sim, tu preencheu esses requisitos. Então o processo vai andar, vai ser levado mais documentos, o banco vai se defender, o banco obviamente quer levar o outro lado da moeda, a versão dele, mas tem grandes chances de que esse processo vai ser positivo e o produtor vai ter o direito ao alongamento. E mais uma vez, o interesse do produtor é em resolver também a situação, né? Até porque é o que a gente citou aqui, o psicológico do produtor fica abalado com isso. Então, não é do interesse dele prorrogar de eterno isso, mas sim resolver. E o produtor não está chegando lá no banco e falando assim, eu não vou pagar a conta. Exato. Não, eu posso pagar, mas eu só tenho que me reestruturar porque eu passei por um momento ruim na minha atividade, né? Então, eu digo assim, acredite no judiciário, principalmente no nosso estado que nós estamos falando, acredite no judiciário, seja respaldado por um bom corpo jurídico e que acompanhe o produtor, e não tenha medo de fazer todas essas negociações, né? Não fique ali ouvindo o gerente do banco falando que pode ter problemas de nunca mais ter crédito, de que vai impactar nos números, né, do gerente da conta. Então, não acredite nessa prosa. Vai e eu falo como produtor rural aqui, né, porque nós rodamos aí, nós temos mais de 9.500 sócios. Então, nós, hoje, na gestão do Lucas, do presidente Lucas, eu estou como diretor administrativo, e nós ouvimos muitos produtores ligando, estou tendo esse problema, e também hoje estou como coordenador também da política agrícola, então é normal o produtor vir e pedir conselho, pedir ali uns 5 minutos de conversa num canto, para conseguir chegar como conseguir resolver o problema, né? É um norte. E às vezes assim é fácil, sabe, doutor? É muito fácil chegar na solução, que às vezes o produtor está ali achando que está com um custeio, com um problema, não acabou, não, calma, tem sim como chegar, vamos explicar ali 30 minutos, o produtor já sai até mais aliviado,
e aí mostrando o caminho aonde ele consegue ser direcionado, né? Sim. E eu digo que aqui na nossa casa, que é a ProSoja Mato Grosso, aqui na capital, já teve produtores de se emocionar e chorar, porque teve passando ali 1 mês, 2 meses, que não sabia para qual caminho andar, né? Então, e às vezes nós vemos que isso acontece porque tem instituições financeiras que vêm aqui na entidade, querem sentar com nós, conversar com nós, querem prometer coisas, e lá na base deles, né, falam uma coisa aqui em Cuiabá, mas quando chega lá nas agências, os gestores deles não estão preparados, não sabem ou não querem dizer que conhecem o que é o Manual do Crédito Rural, o Manual do Crédito Agrícola, e aí tudo que foi falado para o produtor aqui, quando chega lá nas agências, É diferente. é diferente. As conversas não casam, né? Então nós temos que estar mostrando para o produtor rural que está nos assistindo que tem os meios, né, doutor Tomás? Com certeza, Diego. Acho que essa é uma das funções da ProSoja, né? Levar esse conhecimento, essa educação, vamos dizer assim, para o produtor. E por isso que antes eu falei da vinda aqui, né? Eu aceitei o convite para que a gente faça esse tipo de conversa, leve esse conhecimento. Eu sei que tu acolhe os associados aí, então para aqueles que tiverem a dúvida, acredito que tu fique à disposição sempre, né, Diego? Eles têm o teu contato. Mas uma coisa que é bem importante o produtor ter conhecimento e que é o óbvio, mas é aquela história de que o óbvio precisa ser dito. Sim. Tu citou antes, Diego, que o produtor rural tem uma empresa a céu aberto. Isso. E essa é uma verdadeira situação, né? Por isso que o crédito rural, ele tem uma condição diferente. Por isso que existe o Manual do Crédito Rural, dizendo que o produtor pode prorrogar quando ele tiver um problema. O maior pedido de alongamento é baseado em evento climático, porque é o que mais acontece. Então, como falei lá no início, a gente não está inventando nada, é baseado nisso que é totalmente legal, porque um empresário que tem lá uma indústria, ele não tem essa opção. A empresa dele, que não é a céu aberto, ela tem uma previsibilidade. Obviamente, ele também pode ter problemas, mas nada perto do produtor rural. Exatamente. Então, por isso que eu digo assim, diante desse cenário, é que existe o documento legal, a lei, o manual, as resoluções e tudo aquilo que precisa para o produtor poder pedir o alongamento. E é bom se falar isso, doutor, porque às vezes não é só o público do agro que nos assiste, é outros e fala assim, tá, mas por que então o produtor rural, ele... Pode prorrogar e eu não. E aí? Né? Mas nós, por exemplo, vamos colocar aqui um empresário que produz essa xícara. Ele vai lá, eu produzo, eu tenho um custo de R$10. Eu vou vender ela para pagar os custos, tudo, e ter o meu lucro de R$15. Vai ter o lucro dele. E isso o produtor não tem controle. Sim. O custo dele hoje, de acordo com o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia, estão aí passando de 60 sacas por hectare, né? E nós vemos que hoje, aqui no Mato Grosso, lá no Rio Grande do Sul, a soja está mais valorizada. Mas aqui está na base de R$106, R$105, R$110, e não é o produtor que coloca o preço no produto dele, né? Então, o produtor, além de todos esses eventos climáticos que ele está ali passando, às vezes é falta de água, como nós estamos passando agora, ou chuva em excesso, ou calor em excesso, né? Nós temos ainda isso. Nós não temos controle no preço, seja do milho, seja da soja, seja do algodão, seja da arroba do boi, do trigo, como é mais para vocês lá. Então, o produtor, o negócio dele é diferente, por isso que tem os critérios na Constituição diferente. Por isso que existe uma legislação específica Uhum. de crédito rural. Uhum. É isso mesmo. Esse né? é o X da questão. É. As safras são diferentes, né?
Não tem como prever. Exato. Não tem como prever o futuro, né? Há uma noção, mas a certeza não se tem. E ainda tem as previsões, né? A gente tem institutos aí que lançam as previsões e mesmo assim a gente tem surpresa no meio do caminho. Então, Sim, realmente... Bem lembrado, né? Hoje nós colocamos aí que empresas que teriam estar nivelando o nosso volume de produção, né? Seja a Conab, seja a Biov, ou as empresas privadas também, né? As tradings, eles colocam de super safras. Sim. Então nós temos ainda por trás de tudo isso uma especulação do mercado. Então, fala em super safra, mas nós estamos com o nosso MT, Clima e Mercado, rodando todo o estado do Mato Grosso. Falando ao contrário. E aí, né? Então nós temos toda essa especulação no nosso grão e isso resume nos números, né? E na verdade isso é uma outra questão, é um outro problema, né? Porque o banco vai se basear nessas projeções, né? Toda vez que o pedido é feito, e especialmente lá no judiciário, a gente tem que comprovar essas perdas e comprovar o problema de safra, não só com esses laudos, mas às vezes até com notícias. MT Clima e Mercado é algo favorável ao produtor, porque pode ser que tenha uma notícia lá totalmente contrária dizendo que não teve problema de frustração. Um exemplo que eu tive no escritório era um caso de seguro, mas é bem para ilustrar a questão. Em 2021-22, a safra do Rio Grande do Sul foi de extrema seca, uma das piores. E nós tivemos um cliente que acionou o seguro dele e foi negado porque o seguro foi acionado por excesso de chuva. E o seguro foi negado dizendo, poxa, como que o estado inteiro tá com seca e tu tá com excesso de chuva? Aí nós precisamos ir para o judiciário para comprovar que ele estava numa região lá dos Canyons, lá em São Francisco de Paula, que é de muita umidade. A lavoura dele estava totalmente encharcada, ele não conseguiu colher, ele teve perda total por causa disso. E o estado inteiro estava com seca. Graças a Deus conseguimos comprovar, o processo foi positivo, o cliente recebeu a indenização dele. Mas aí que eu digo que tem que ter uma prova boa, o produtor tem que estar atento a essas coisas, aos detalhes da propriedade dele. Exato. Porque o banco está pensando nos números dele, no lucro dele, nos dados, nas metas. O produtor tem que pensar isso para ele. Então, por isso que não pode ter o medo de fazer o pedido de alongamento, o medo de produzir uma prova, de chamar o agrônomo, o contador, para fazer a documentação correta. Porque tem que pensar para ele, em busca do direito que é dele. E o direito, a gente já falou aqui, existe. Então, não tem por que ter medo, não tem por que ter receio, tem que sim ir atrás, exatamente, não tem por que ter vergonha, tem sim que ir atrás do que é de direito. Exato. A gente não está fazendo nada do que não é legal. E hoje a ProSoja Mato Grosso, ela já vendo esse desenho da safra, já mandou um ofício para o Ministério da Agricultura para ele ver com outros olhos esses números que estão sendo colocados na mídia sobre super safra no estado. Então esse é o papel da ProSoja Mato Grosso, junto com a Comissão de Política Agrícola, fazendo esse elo dos produtores com judiciário, com legislativo, com executivo, para mostrar, né? Sim. Mostrar porque até mesmo nós vimos no Fórum do Endividamento, né, doutor, que tivemos muitos desembargadores, promotores, juízes, que com a necessidade de saber mais o tema, Sim. eles foram se fazer presente, né? Sim. Porque eles querem saber do que está acontecendo, né? E como proceder, porque às vezes tem muitas comarcas que nunca chegaram a ter um pedido de alongamento de dívida. Sim. Né? Então, por isso que é igual tu falou antes, essas reuniões virtuais que você consegue fazer com o juiz ou com a assessora do juiz, da juíza, e conseguir explicar
né, de uma forma bem objetiva, Sim. didática, porque não é do dia a dia do juiz um problema, às vezes, disso, né? Sim. Eu acho que até lá no Rio Grande do Sul, e até por isso foi o convite, né, de trazer você para cá, porque lá, infelizmente, são 5 anos, né, Sim. de passando por isso, né? Então, e hoje nós vemos aqui que muitos, até pelo tamanho desse estado que nós temos aqui, né, nós estamos falando em 13 milhões de hectares, no maior produtor do Brasil, às vezes às vezes nós estamos falando aqui em Cuiabá, vamos dizer aqui perto de Jaciara, está um microclima favorável. Sim. Aí vamos ver, vai lá no extremo norte, lá em Confresa, né? Por exemplo, não tem. Então, é bom todas as notícias, o embasamento técnico para os juízes entender. E graças a Deus, eles estão entendendo e vendo o lado do produtor, né? Sim. Diego, esse despacho que a gente fala, essa reunião com o juiz, é muito importante. Ele precisa entender porque, assim, da mesma forma que antes nós falamos, aumentou o pedido de recuperações judiciais, obviamente, aumentou também o pedido de alongamento, né? Então, assim, o alongamento é a primeira ferramenta. Depois, se caso não deu, então talvez parte-se para uma recuperação judicial. Mas o juiz tem que entender isso, porque tem juiz que tem a realidade do que é o agro. Tem juiz que não conhece, que só morou lá na capital, numa cidade grande, não teve esse contato. Então a gente precisa levar esse lado para ele, até para ele entender que esse crédito do produtor é diferente daquele crédito bancário do empresário, da pessoa física que foi lá tomar um financiamento para comprar um veículo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São situações semelhantes, mas cada um tem as suas características. E o crédito rural, ele tem os detalhes que nem nós falamos antes. Então, assim, nós precisamos levar isso para o produtor, levar para ele para o juiz, levar para ele a documentação correta e fazer ele entender essa situação. E um ponto importante, nós falamos bastante de que tem que ser feito o pedido antes do vencimento. E quando não fez o pedido antes do vencimento, o que eu faço? Perdi tudo? Não. Tem solução também. Tá? Mesmo assim, tem como fazer o pedido, buscar sim uma prorrogação, buscar uma defesa numa possível execução, que é aquela cobrança judicial que o banco faz. Então, o produtor também tem ferramentas para que ele possa se defender. Hoje mesmo eu li uma notícia que o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu que o banco estava querendo tomar a propriedade do cliente, a casa dele e a lavoura, e foi reconhecida a impenhorabilidade. Opa, isso não pode ser destinado ao banco, por quê? Porque a residência do produtor e a lavoura, os X hectares que ele tinha lá, é a propriedade que ele tira o sustento. Então, mesmo com uma cobrança do banco, o produtor tem como se defender para manter o patrimônio, para ele poder pagar o banco, para ele poder alongar essa dívida. Então, para tudo tem ferramenta. Tem que fazer a coisa certa no momento certo. Mas, obviamente, quanto antes o produtor puder fazer, se antecipar, não deixar a situação explodir, mais fácil é. E o doutor, quando mesmo o produtor conversa ali, tem uma primeira conversa com a gestora da conta, gestor da conta, o banco se nega a atender os advogados, mesmo com uma procuração. E aí? O que o produtor fala? Meu Deus, ele não está querendo conversar, está querendo conversar só comigo. O que fazer, né? Assim, o banco, muitas vezes, por mais que o advogado mande um pedido, um requerimento solicitando os documentos, porque, como eu falei antes, tem mas muito produtor que não tem o contrato. Então, aqui vai mais uma dica. Toda vez que assinar um documento, peça uma cópia. Guarde em casa esse documento. É teu direito, o produtor tem que ter isso, tá? Então, assim, se o banco não fornecer, de novo entra o judiciário em cena. Para quê? Para fazer um pedido para que o banco seja obrigado a fornecer cópia de todos os documentos, do contrato,
do extrato, do relatório de quanto foi a taxa de juro, porque o produtor também tem que ter conhecimento, quando ele faz o financiamento, de quanto ele vai ter de custo dessa operação. Qual é que é o juro que eu vou estar pagando? Quais taxas estão aqui? O banco tem que fornecer. E muitas vezes a gente vê lá no contrato que está escrito assim, que o produtor recebeu a ficha com esse relatório. E sequer recebeu, porque, como eu disse, tem casos que nem o contrato ele tem. Como é que ele vai ter a relação ali que é o dodói do banco, né? Que é a parte dos juros. Então, assim, o judiciário entra em cena também para isso. E nesse tipo de situação, também os juízes eles estão deferindo, autorizando o pedido e determinando que o banco, às vezes em 5 dias, forneça todos os teus documentos para que daí sim tu possa ir lá e fazer o pedido. Sobre as reuniões, Diego, tem vezes que o banco não aceita. Preciso falar somente com o produtor. Tá? A partir do momento que o produtor contrata o advogado, ele está transferindo poderes para o advogado ir lá representar. Então, se o banco não quiser falar comigo, não tem problema nenhum. O judiciário quer falar comigo. Ótimo. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Vai aguardar o prazo da notificação, vai ir para o judiciário e eu vou chegar lá para o juiz e eu vou dizer, ó, aconteceu isso, 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 isso. É por isso que é bom ter um histórico bem gerido, porque pode ter casos como nós vimos no nosso fórum de endividamento, o banco se comprometer, fazer uma proposta, verdade. Aí o produtor aceita a proposta, sim. Beleza, estamos certo, passa 15, 20 dias, 30, o produtor fala, cadê o contrato? Eles se negam, né? Sim. Então, o produtor novamente tem que estar amparado para ir de forma judicial, né? Doutor, e a taxa de reverter essa situação quando o produtor tem uma assessoria é maior? Com certeza. De conversa com o banco, enfim. Sim, demais, tá, Fernanda? E não falo isso para, como a gente diz lá no Sul, vender o meu peixe, tá? É a realidade. Se você consultar o advogado especialista que trabalha com isso, ele vai te falar a mesma coisa. É o exemplo que eu citei antes do cliente aqui do Mato Grosso, que sem assessoria era proposta X, com assessoria, quando o advogado entrou em campo, a proposta virou Y. Tá? Então, assim, a taxa de sucesso é maior porque o banco tem conhecimento que daí existe o lado judicial e no lado judicial para o banco não é bom. Porque, graças a Deus, como eu disse, o Brasil, os tribunais estão com boas decisões, a grande maioria deles, então isso é favorável para o produtor. Por isso que eu falo, existe um direito e ele está se consolidando cada dia mais. Que bom. Então, o jogo vira. E voltar, né? Nós estamos com 1h20 de programa. Conversa vai, né? Conversa vai. Olha só, o Marino Bertol já aprendeu onde que olha ali, né? É porque o Lucas, de vez em quando, olha, ele não entende o que são aqueles números ali. Dá pra gente virar a noite aqui falando da história. E é um tema que no momento, nós fazemos também parte da ProSoja Brasil, então não é só lá no Rio Grande do Sul, não é só no Mato Grosso, nem no Piauí, nem no Maranhão, nem na Bahia, nem no Tocantins. Sim. É um problema que vai por tudo, é Paraná, Mato Grosso do Sul. Então, quando nós voltamos naquela MP, sim. Quando nós vemos que novamente o governo deixa alguns para fora, né? Ou coloca lá uma cláusula, um ponto lá na medida provisória que para conseguir chegar até o crédito tem que ter um decreto de emergência. Sim. Novamente voltamos naquele quesito num estado tão grande. Tem alguns que choveu bem, tem outros que não. Né? Então, são vários pontos aqui que nós vamos, se nós fôssemos conversar, seria a noite inteira. Né, mas eu acho que uma situação que é bem importante deixar claro, independente de qualquer medida do governo, independente de qualquer resolução, o produtor tem direito ao alongamento. O produtor tem direito à prorrogação
daquele financiamento, desde que ele faça a coisa certa. Então, assim, isso é baseado no Manual do Crédito Rural, nas leis, na jurisprudência, em tudo aquilo que a gente falou aqui nessa 1h20. Então, o produtor tem que ter conhecimento de que não precisa esperar que o governo traga a solução. Ela já existe. É isso aí. Fechando, novamente o que eu já falei 1, 2 vezes. Produtor, quando há 1, 2 ou 3 anos atrás foi no banco se pegar o crédito, o banco viu que o nosso negócio, que é a produção de soja e milho, era rentável, eles deram o crédito conforme todos os agentes financeiros lá, os economistas, estudaram para ver isso. Não é rentável, esse produtor tem a capacidade de pagamento, eles deram o crédito para o produtor. Então, não se sinta nunca envergonhado ou achando que está fazendo alguma coisa errada, indo atrás do direito, que é alongar a dívida, né? Então, e ainda vou aproveitar, Fernanda, para estender o convite para todos os nossos núcleos que querem ter, através da Comissão de Política Agrícola, um bate-papo melhor e um pouco mais focado na região. Então, nós estamos aqui, a ProSoja Mato Grosso está pronta para atender os nossos produtores rurais para falar desse tema que é tão importante no momento, igual o doutor falou, que cada vez se pede mais, né? Cada vez nós vemos com a frequência que, como estão falando, tanto em recuperação judicial, em outro lado também tem um alongamento, e que muitas vezes as agências bancárias, agências financeiras não estão atendendo o produtor rural, né? Eu queria que o senhor, para a gente, antes de finalizar, deixasse um passo a passo resumido para o produtor aqui, com tudo isso que a gente já falou, assim. Quais são as dicas essenciais que o produtor tem que ter quando fala em crédito rural e principalmente quando fala nesse alongamento de dívidas? Assim, Fernanda, a situação, eu diria, o resumo dela é simples. Identificou um problema, principalmente frustração de safra, fazer prova disso. Documentação, foto, vídeo, laudo e o que mais achar necessário, peca pelo excesso. Procurar assessoria especializada antes do vencimento, quanto antes melhor. Obviamente não precisa ser 1 ano antes, mas alguns meses antes, tá? Fazer essa documentação, notificar o banco, tá? E aguardar o retorno do banco num prazo curto. Para quê? Se não houver o acordo, vai para a via judicial. O caminho é esse, o passo a passo simples é esse. Nesses itens que eu citei, aí sim é que vem os detalhes para que a assessoria especializada que o produtor escolheu vai olhar se realmente é viável. Por quê? Uma mensagem que é bem importante eu dizer. Tem muita propaganda que tudo pode ser prorrogado. E não é isso que eu falei aqui nessa 1h20, 1h30. Existe sim o direito, mas tem que preencher os requisitos, tem que ver o contrato, tem que ver a linha do crédito. Tem detalhes que nós, com a expertise que a gente tem, é que nós vamos definir se pode ser prorrogado, se não pode, qual vai ser a estratégia daquele caso. Então, assim, o que o produtor tem que cuidar é isso, é se antecipar, fazer a prova, mas contratar alguém que saiba do assunto. Por quê? Não querendo desmerecer ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, mas tem colega que acha que o crédito rural é igual de um outro crédito bancário. E não é, conforme nós falamos aqui nesse tempo todo. Então o produtor tem que estar atento, se antecipar, não ter medo, porque está ali o direito, ele é cristalino esse direito. Então tem que beber dessa água que ela é boa. E aí nós temos o produtor rural há 3 anos passando as dificuldades, temos o preço de commodities caindo, juros absurdo, preço dos insumos aumentando, muito, não fechando a conta. Então, atrelado a isso, uma política financeira, uma política agrícola que os juros estão exorbitantes. Então, o produtor está em dificuldade mesmo.
e tem os meios de conseguir passar por essas dificuldades. Não é fácil, claro, né? Mas a justiça está aí, amparada de bons advogados e com o manual do crédito rural, né? E com certeza o produtor que está agindo de boa fé. É isso que nós da ProSoja Mato Grosso estamos querendo colocar aqui. Todo produtor que teve percas, seja dessas que nós falamos, atrelado na boa fé, consegue fazer o que nós estamos aqui há 1 hora e pouco falando, né? Muito obrigada pela sua presença, doutor. A gente não finda esse assunto, né, Bertol? Não. A gente continua, principalmente aí rodando os núcleos, levando esse assunto, levando informação para o produtor, que eu acho que isso é o principal. O produtor que não teve acesso ainda a uma assessoria jurídica, tem a ProSoja Mato Grosso e pode procurar a Comissão de Política Agrícola para ter mais informação, né? Nós temos a nossa Comissão de Política Agrícola, temos a Rosicler, temos o Thiago Rocha, temos toda uma equipe ali pronta para atender. Então, o núcleo que queira ter mais informações, queira tirar mais dúvidas sobre esse assunto, que está agora mais de 70% dos produtores passando por dificuldades. Então, a política agrícola, a Comissão de Política Agrícola da ProSoja Mato Grosso está aqui pronta para ajudar o produtor rural. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, doutor Tomás. Obrigado, eu que agradeço o convite, Diego, Fernanda, em nome aí da ProSoja. Me coloco à disposição para mais oportunidades, é só avisar que a gente encaixa na agenda e se precisar vem de novo. E acredito que a mensagem ficou bacana, o nosso bate-papo aqui, Sim. né, a nossa conversa. E o produtor tem que ter esse conhecimento, tem que cada vez mais, a ProSoja está de parabéns em disseminar essa situação, Sim. que ela é positiva, né? Então, acho que tem que acontecer porque o produtor tem que buscar o direito dele, tem que dormir tranquilo, baseado no que é legal. Então, mais uma vez, agradeço aí. Precisando é só ligar que o Diego tem o contato. E aproveitando, você dando também um abraço para o teu irmão, Tobias, e também para todos os nossos colegas da ProSoja Rio Grande do Sul, né? Que nós sempre estamos lá em Brasília, a Fernanda até mais, junto com o Maurício Buffon, o Fabrício na ProSoja Brasil, onde que contempla Rio Grande do Sul e todas as demais, que isso é problemas que todas trazem até Brasília falando sobre esse problema. Sim. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco, Bertol. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui conversando junto com a gente. É bom ter um rosto diferente, né, Marina? Não menosprezando o nosso presidente, pelo amor de Deus. Mas, assim, é bom quando tem um parceiro aqui diferente pra gente. A dinâmica é outra, né, Marina? Não é mesmo? O presidente tá por aí, ó. Já é 7h30 da noite e ele tá ainda deliberando lá na sala dele, né? Com a ProSoja não para aí. O Lucas e o Bir saiu hoje também daqui, o nosso vice-presidente. Tava aí já 15 dias entre COP30, depois uma semana intensa aqui com reunião de diretoria executiva plena e a comissão que ele cuida, que é a sustentabilidade também. Então todo mundo aqui não para, junto com a Fernanda e toda a equipe de comunicação deles aí, que dá todo esse respaldo para chegar até os nossos associados, esses assuntos tão importantes que faz a ProSoja se mover, né? E é para os nossos 9.500 associados que nós fazemos todo esse trabalho voluntário aí. É isso aí. E a gente fica por aqui e desse podcast vai sair muitos cortes, então fique ligado aí nas nossas redes sociais, @aprosojamt, que logo, logo a gente vai disponibilizar todo esse material. A gente fica por aqui. Quinta-feira não tem podcast, né, Marina? O nosso especial foi hoje, segunda-feira, que vai render aí a semana toda. Então agora a gente se encontra só na semana que vem, tá bom? Tchau! Tchau. Afro 360, um giro entre o agro, a cidade e o futuro.